Galerinha do Matemática com o Professor Raimundo, nessa videoaula aqui eu irei falar sobre sistema métrico decimal, certo? Que é basicamente desses três aqui, metro, litro e quilograma, certo? Que eu vou estar falando aqui sobre eles, ok? Muito bem, porque eles são mais comuns em nosso dia a dia, certo? Quem não já mediu alguma coisa, por exemplo, utilizou ou uma fita métrica, por exemplo, professor, vou medir minha altura, certo? Então é medida através de metro, tá? Eu medo, por exemplo, a minha medida, a minha altura é 1,78 m. Minha altura é 1,78 m. Então, 1,78 m nós medimos a partir do metro, certo? Professor, se eu quero medir outra coisa, eu quero medir, por exemplo, o meu palmo. Se eu tenho um palmo aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 20 centímetros, por exemplo. Professor, eu quero medir outra coisa, por exemplo, eu quero medir meu terreno, ou o terreno do meu pai, ou o mesmo terreno do meu tio, por exemplo, certo? Então, eu vou medir a partir de alguma coisa relacionado a metro, certo? Professor, mas se for metro, por exemplo, se for uma quantidade muito maior, então nós vamos ter que fazer, pessoal, várias transformações, por exemplo, metro, quilômetro e por aí vai, certo? Que isso daí vai ser assunto para as próximas aulas. O intuito dessa aula é justamente você entender a noção de metro, tá? E também a importância de metro em sua vida, certo? Que você está utilizando aí em seu dia a dia para medir as coisas, certo? Para medir algo. Um exemplo disso, quem faz muitas medidas no dia a dia é um pedreiro, certo? Um pedreiro a construir uma casa, por exemplo, ele tem lá a medida, um arquiteto também, um engenheiro e muitos outros também, certo? Uma pessoa, um trabalhador rural também, ele vai ter que medir a área do seu terreno, que muitas colocam a parte de uma linha, por exemplo, certo? Então, a medida da sua casa, se você quiser saber as medidas, por exemplo, você vai ter que medir tanto desse lado aqui como do outro também, fazer a medida do terreno e por aí vai, certo, pessoal? Então vocês utilizam aí basicamente em muitas coisas em sua vida a noção de metro, certo? Professor, e a noção de litro, professor? O que é litro, professor? Onde é que nós utilizamos, professor, litro? Olha, eu trouxe aqui essa garrafa PET, certo? Nessa garrafa PET aqui, pessoal, vocês percebem que aqui, ó, tem 500 ml, certo? 500 ml. Então, 500 ml é a metade de 1 litro nesse caso. Então, esse daqui é a metade de 1 litro, que 1 litro nesse caso é 1000 ml, certo? Ok? Beleza. Professor, tem outras coisas também que eu utilizo litro, a garrafa de água, por exemplo, ou uma garrafa grande, né? Por exemplo, uma garrafa PET grande de 2 litros, certo? E muitas outras coisas aí que você compra, o refrigerante, o litro de refrigerante que é colocado no litro ali, e muitas outras coisas aí que você está utilizando, certo? Eu trouxe também aqui outro exemplo, trouxe o exemplo desse daqui, ó, dessa forma cilíndrica aqui, né, Mucilon, né? Mucilon aqui. Você percebe, pessoal, se eu quiser saber, ó, quantos litros dá aqui, eu vou ter que fazer a medição, né, o cálculo, certo? Mas vocês percebem aqui em algo diferente. O diferente aqui eu vou estar relacionado ao quilograma, certo? Só que aqui, pessoal, aqui tem uma quantidade de litro. Por exemplo, se tu colocar uma quantidade maior desse daqui, ó, o litro, se tu sabe esse valor aqui, tu sabe que é 500 ml, então tu vai encher esse daqui e colocar aqui. A quantidade de vezes você encher aqui, por exemplo, se for 2 vezes, então esse daqui vai ser quanto? A medida desse 1 litro, certo? E assim sucessivamente, tá certo? Então aí você percebe, você utiliza o litro em sua vida, tanto em forma o ml, né, que é um múltiplo de 1 litro, e por aí vai, e muitos outros também que não vão ver futuramente, ok? Beleza. Professor, mas tem um quilograma. Quilograma, pessoal, é quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, em algum supermercado, você tá, eu quero 1 quilo de carne, eu quero 2 quilos de carne, eu quero 5 quilos de carne. Então, a partir a balança lá, mas só que a balança de hoje é diferente, tá? A balança de hoje é digital, né? Então, fica muito melhor aí,
certo? Então, a gente sabe muito bem, pessoal, no começo, tinha aquela balança de 2 pratos, né? Antigamente aí tinha aquela balança de 2 pratos, então se desse de um lado, ainda dá do outro, certo? Então aqui, a partir de alguma de uma medida lá, ele poderia muito bem saber quantos quilos alguma coisa dava, certo? Então, ok. Ah, professor, eu quero me pesar na balança, certo? Então você vai lá na balança e se pesa, certo? Ah, eu tenho quantos quilos? Não sei quantos quilos, certo? Então, a gente coloca a abreviação para quilo, kg, certo? Quilograma, que nós chamamos, certo? Litros, coloca só o L, por exemplo, certo? Igual nós vimos ali. Metro, coloca o M, certo? Coloca o M aqui para abreviação para metro, certo? Então, se tu tiver, por exemplo, aqui, 9 litros de alguma coisa, 9 litros por exemplo, de açaí, por exemplo, ou mesmo de água. Se tu tiver 9 litros de água, então tu tem aí muita coisa. Ah, professor, mas é só nisso, professor, que eu utilizo? Não, pessoal. Tem várias formas que vocês utilizam isso daqui, certo? Que vocês vê algo bem presente também nos exames que você pode fazer, certo? No seu dia a dia. Por exemplo, na ultrassonografia tem a quantidade de metros cúbicos, de centímetros cúbicos que determinada região possui nesse caso, a medida também, né? E por aí vai, certo, pessoal? Nós utilizamos esse daqui basicamente em quase todos os momentos de nossa vida, certo? Então espero aí que cada um de vocês tenha compreendido aí de forma prática o que é, na verdade, e como é que nós utilizamos esse negócio, tá? Então um abraço a cada um de vocês, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até mais.